Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O nosso mergulho de hoje tem uma missão muito clara e, honestamente, bastante urgente. Sem dúvida. É um prazer estar aqui para discutir isso. O prazer é todo meu. Hoje a gente vai desconstruir um mito gigantesco sobre o dinheiro. E para guiar essa nossa exploração, nós trouxemos para a mesa um artigo revelador da Ana Alves, que foi publicado no Diário do Nordeste. E o título já diz muito sobre a abordagem dela. Veja os principais pontos e plataformas gratuitas para virar a chave da educação financeira. Exato. E a proposta aqui não é dar dicas mágicas de investimento, sabe? Mas sim entender o que realmente significa ter o controle sobre a própria vida financeira. Uhum. E é um texto que chega num momento absolutamente crucial, porque existe uma percepção geral muito, mas muito equivocada sobre o que significa organizar a vida financeira. A autora ataca exatamente esse ponto, mostrando que a nossa compreensão padrão sobre o tema está, na melhor das hipóteses, incompleta e, na pior, causando danos reais à sociedade. Pois é, porque, convenhamos, né? Para a grande maioria das pessoas, a expressão educação financeira imediatamente traz à mente imagens meio terríveis. É a imagem de uma planilha chata, complexa, cheia de abas coloridas. Aquela coisa puramente matemática. Isso. Parece que é sempre um sermão interminável sobre gastar menos. Cortar gastos a todo custo. Ou aquela clássica e cansativa dica de parar de tomar o cafezinho na padaria. E esse artigo nos mostra que essa visão não é apenas limitada. Ela é profundamente prejudicial, porque afasta as pessoas do assunto. Afinal, ninguém quer viver uma vida baseada apenas em privação. Com certeza não. E a dor que o texto valida é muito real, e vai muito além do indivíduo. Quando a gente reduz a educação financeira a uma simples questão de aritmética de padaria, a gente ignora um fato alarmante. A falta desse conhecimento não afeta apenas o bolso de quem está ouvindo a gente agora. Afeta a economia de um país inteiro. Certo, vamos desdobrar isso. Porque o artigo deixa muito claro que esse assunto é, na verdade, uma questão de sobrevivência e de cidadania básica no século XXI. E a primeira grande desconstrução que a autora faz é justamente sobre essa ilusão do mero cortar gastos. O texto nos mostra que não se trata de decorar fórmulas matemáticas complexas para fechar as contas no azul no fim do mês. Então, se não é sobre a matemática pura e simples, sobre o que é de fato? O que é fascinante aqui é a definição oficial que a OCDE traz para o centro do debate. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico não define a educação financeira como uma ciência exata, ou como matemática aplicada. Eles a definem como uma combinação... Uma combinação de vários fatores. Exatamente. É uma intersecção entre conhecimento, habilidades, atitudes e comportamentos. O objetivo final não é apenas ter algum dinheiro sobrando no fim do mês, mas sim capacitar o indivíduo a tomar decisões financeiras informadas, para alcançar o que eles chamam de bem-estar financeiro. Vai infinitamente além da simples conta de subtrair despesas das receitas. E o artigo detalha os pilares dessa definição, que são atitudes muito práticas para o dia a dia. Fala, por exemplo, sobre a capacidade de entender restrições orçamentárias e algo chamado custo de oportunidade. Mas vamos traduzir isso da teoria econômica para a vida real. Como a gente pode explicar o custo de oportunidade para quem está tentando organizar as contas de casa? Para colocar de forma bem simples, o custo de oportunidade é o fantasma da escolha que não foi feita. Nossa, o fantasma da escolha, adorei isso. Pois é. Quando a gente toma uma decisão financeira, a gente não está apenas gastando um valor X. Nós estamos abrindo mão do que aquele valor poderia fazer por nós num outro cenário. Imagina alguém que decide financiar um carro hoje com uma taxa de juros altíssima. O que é muito comum, né? Muito comum. O custo de oportunidade não é apenas o dinheiro gasto na parcela mensal do veículo. É a riqueza, os juros e os rendimentos que aquele mesmo dinheiro poderia ter gerado se tivesse sido investido ao longo de 5 anos. Entender o custo de oportunidade é entender que toda escolha de consumo hoje tem um peso direto na nossa liberdade de amanhã. Essa analogia do fantasma da escolha é excelente.
E o texto também bate muito na tecla de compreender os riscos e os retornos associados às decisões, além de conseguir avaliar produtos financeiros para evitar armadilhas, como o chamado crédito predatório. E aqui entra outro ponto que a gente precisa desmistificar. O crédito predatório não é apenas aquele agiota de filme, né? Muitas vezes ele está disfarçado de facilidade ali no aplicativo do banco. Certo? Exatamente. O crédito predatório muitas vezes se veste de conveniência. É aquele limite do cheque especial que parece uma extensão do salário, o rotativo do cartão de crédito com os juros que, sinceramente, desafiam a lógica matemática. Sim, é uma bola de neve. E quando a pessoa entende profundamente esses conceitos e a estrutura implacável por trás dessas linhas de crédito, ela adquire uma blindagem. É por isso que o OCDE fala em bem-estar financeiro. O bem-estar não vem de olhar um número alto no saldo do banco. Ele vem da previsibilidade, da segurança mental de saber navegar nesse sistema sem ser devorado por ele. É dormir tranquilo, sabendo que os juros não estão trabalhando contra o seu patrimônio enquanto as luzes estão apagadas. Perfeito. É exatamente isso. É uma mudança de paradigma enorme e libertadora. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ou melhor dizendo, profundamente assustadora. Porque o artigo não nos deixa flutuando nesse ideal teórico. Ele nos traz para a realidade com um balde de água fria absurdo. Os dados são preocupantes. Sim, porque se essa é a definição ideal, a prática no Brasil está a anos-luz de distância. O texto traz dados duros do PISA, aquela avaliação internacional da OCDE, referentes ao ano de 2022. E os números são um soco no estômago. Cerca de 45% dos estudantes brasileiros de 15 anos não atingiram nem sequer o nível básico de literacia financeira. Para que a nossa audiência consiga colocar isso na devida perspectiva, a média de jovens que não atingem esse nível básico nos países da OCDE é de apenas 18%. Contra 45% do Brasil. É uma diferença brutal. Nós estamos falando de praticamente metade de uma geração inteira de adolescentes brasileiros de 15 anos que não domina conceitos essenciais, como fazer um orçamento básico, entender o que é crédito, como funcionam os juros ou como tomar decisões de consumo conscientes. São competências que deveriam ser o feijão com arroz da formação de qualquer cidadão, mas que são completamente ignoradas. E o que mais me impressiona nessa análise é como isso reverbera rapidamente. Não é um problema que fica restrito à sala de aula ou a uma nota baixa numa prova. Esses 15 anos passam muito rápido. Hoje, quase metade das famílias brasileiras adultas está endividada. E vamos pensar no impacto diário disso. Imagina um jovem com seus 16 ou 17 anos rolando o feed de uma rede social. Sendo bombardeado por anúncios. Sim, bombardeado por anúncios de jogos de apostas online, prometendo dinheiro rápido e fácil. Sem essa base, sem a literacia financeira básica, ele é uma presa muito fácil, não é? É o exemplo perfeito e, infelizmente, muito atual. O artigo cita especificamente os jogos de apostas e a contração de dívidas com juros astronômicos como as consequências práticas dessa lacuna. Veja bem, quando esse adolescente olha para uma plataforma de apostas, ele não enxerga a matemática e estatística desenhada para que a banca sempre vença. Ele só enxerga o suposto prêmio. Isso. Ele não compreende a probabilidade real. Nem entende como os juros compostos, que ele deveria ter aprendido aos 15 anos, podem se tornar uma bola de neve quando ele pegar dinheiro emprestado para tentar recuperar o que perdeu na aposta. Decisões que parecem inofensivas ou lúdicas acabam sendo o primeiro passo para a destruição de um patrimônio que a família levou décadas para construir. Fazer escolhas conscientes e evitar essas armadilhas exige muito mais do que apenas força de vontade ou bom senso. Exige repertório, exige educação técnica formal. O que nos leva a um ponto inevitável dessa conversa e eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Fique à vontade. Se isso é tão absolutamente vital, se afeta desde o endividamento das famílias até a saúde mental das pessoas, por que simplesmente não avançamos? Por que não colocamos uma disciplina de finanças na grade de todas as escolas amanhã e resolvemos o problema na raiz? Essa é a pergunta de $1 milhão. O texto explora os motivos estruturais para essa inércia. E eles são complexos. O primeiro grande obstáculo é o nosso currículo escolar.
Ele já está historicamente saturado, completamente sobrecarregado de exigências conteudistas. Não tem espaço físico na grade. Exato. Inserir um tema novo com a carga horária e a seriedade que ele exige demandaria cortes ou reestruturações profundas que esbarram em muita burocracia e resistência. Mas espera, mesmo que a gente encontre espaço na grade para ensinar sobre juros compostos e planejamento financeiro, quem vai ensinar isso? Porque a sensação que dá é que estaremos pedindo para o professor de matemática do ensino médio, que já está super sobrecarregado tentando ensinar trigonometria, assumir a responsabilidade de explicar sobre taxas de juros de cartão de crédito e inflação. Exatamente, e esse é o segundo grande problema estrutural apontado pelo artigo: a falta de formação docente. A imensa maioria dos educadores não recebeu esse letramento financeiro nas suas próprias vidas, muito menos a capacitação pedagógica para ensinar isso com a profundidade e o contexto realista necessários. Como exigir que um professor ensine planejamento financeiro a longo prazo, se ele mesmo muitas vezes luta para fechar as contas no fim do mês devido à desvalorização da sua profissão? É um paradoxo cruel. Muito cruel. E o resultado disso, que é o terceiro ponto da autora, é que quando o tema finalmente aparece na sala de aula, a abordagem é superficial e estéril. Fica limitada a um exercício isolado de matemática sobre porcentagem, sem nenhuma conexão visceral com a vida cotidiana, com o custo do supermercado ou com os desafios práticos reais que aqueles alunos vão enfrentar assim que fizerem 18 anos. Sabe uma coisa que realmente me surpreendeu nessa leitura? Descobrir que nós não estamos sozinhos nesse barco furado. Nós temos uma tendência enorme de achar que essas deficiências estruturais são uma exclusividade do nosso país. Mas a autora cita o Reino Unido como um exemplo de uma nação desenvolvida que também enfrenta desafios gigantescos nesse exato departamento. Sim, é um fenômeno global. Lá no Reino Unido, a presença da educação financeira no currículo também é muito inconstante. Depende inteiramente da boa vontade e dos recursos locais das escolas. E esbarra exatamente na mesma barreira que a gente citou aqui: a falta de professores capacitados e de tempo disponível. Mostra que o mundo inteiro está tirando no escuro sobre como ensinar as pessoas a lidarem com o próprio dinheiro no século XXI. E se conectarmos isso com um cenário maior, fica muito evidente por que precisamos elevar com urgência o nível desse debate. A autora faz um trabalho de síntese excelente ao demonstrar que a educação financeira transcende o indivíduo. Ela não é apenas um dia de sobrevivência para que uma pessoa não fique com o nome sujo. Ela tem implicações macroeconômicas poderosas. O texto divide esse impacto em 4 pilares econômicos fundamentais que mostram como o letramento financeiro de cada cidadão sustenta ou derruba o país inteiro. E nós precisamos passar por esses pilares, porque eles mudam completamente a perspectiva de quem acha que cuidar do próprio dinheiro é um ato puramente egoísta. O primeiro pilar citado é a redução do superendividamento e do uso de crédito informal. A lógica que o letramento financeiro funciona como um freio de mão contra decisões impulsivas. Isso mesmo. Pessoas instruídas financeiramente conseguem projetar o impacto de uma dívida no seu futuro. Isso reduz drasticamente a probabilidade de recorrerem a agiotas ou linhas de crédito emergenciais com custos irreais, o que por si só já alivia uma pressão enorme sobre o sistema de saúde mental e a rede de assistência social do país. E isso nos leva diretamente ao segundo pilar, a inclusão sustentável no sistema financeiro formal. Que não significa apenas ter um aplicativo de banco no celular, certo? De forma alguma. Significa usar o sistema a seu favor. Populações que entendem a dinâmica do dinheiro não deixam suas economias paradas desvalorizando sob o colchão por desconfiança do sistema. Elas utilizam contas bancárias adequadas, buscam produtos de poupança que protegem contra a inflação e criam um histórico de crédito sólido. Isso fortalece a base de toda a economia formal. Exato. Barateia o crédito geral e faz com que o dinheiro circule de forma saudável e eficiente pela sociedade. O terceiro pilar entra numa área que muita gente admira, mas pouca gente entende a base matemática por trás, que é o empreendedorismo e a inovação. Vamos imaginar um padeiro incrivelmente talentoso. Ele faz o melhor pão da cidade, as vendas estão bombando. Mas, se ele não tem a mínima educação financeira,
Ele não sabe fazer um planejamento de fluxo de caixa. E aí começam os problemas. Exato. Ele mistura o dinheiro pessoal com o da padaria, não calcula o custo de reposição dos ingredientes e acaba falindo, mesmo vendendo muito. O artigo mostra que o conhecimento financeiro é o oxigênio que mantém os pequenos negócios respirando. É a diferença entre um sonho que gera empregos e uma falência traumática. É o exemplo cirúrgico. A sustentabilidade dos pequenos e médios negócios, que são os maiores empregadores de qualquer país, depende intrinsecamente do letramento financeiro de quem os administra. E o quarto pilar, para fechar essa visão macro, é talvez o mais transformador quando pensamos no longo prazo: a contribuição para melhores decisões públicas. Isso é fascinante. A ideia de que o entendimento financeiro nos torna cidadãos mais exigentes com os nossos governantes. Exatamente. Quando um cidadão comum entende conceitos macroeconômicos básicos, o jogo político muda. Se a população compreende profundamente o que gera a inflação, como a dívida pública é financiada e qual é o impacto real da tributação no preço do arroz e do feijão, o debate público amadurece. As pessoas deixam de cair em falácias de dinheiro fácil impresso pelo governo e passam a exigir responsabilidade fiscal e políticas públicas baseadas na realidade, não em ilusões eleitorais. A qualidade da demanda da sociedade sobe de patamar. É a diferença entre aceitar uma promessa mágica e exigir um balanço contábil realista. Mas, voltando um pouco para o chão duro da nossa realidade social, o artigo também aponta uma face muito cruel da falta de educação financeira. Ela age como um motor invisível que acelera o ciclo da desigualdade social no Brasil. É um ponto doloroso do texto, mas absolutamente necessário de ser encarado. A autora reúne estudos que comprovam uma correlação impiedosa. Pessoas com maior renda e que vieram de famílias com mais escolaridade tendem a ter naturalmente um alto nível de letramento financeiro. Esse conhecimento é repassado nas conversas de jantar, na vivência diária. Em contrapartida, as populações de baixa renda, que já sofrem com as piores escolas e as menores oportunidades, são exatamente as que mais carecem desse acesso. Isso cria um ciclo vicioso, né? Um ciclo quase impossível de quebrar sem intervenção externa. A falta de educação financeira atua como uma âncora que prende as famílias de baixa renda na pobreza, reforçando assimetrias e desigualdades que já são históricas. E aqui é importante pontuar para quem está acompanhando a gente que não estamos dizendo que a culpa do endividamento é puramente da falta de conhecimento da pessoa mais pobre. A inflação e o custo de vida são fatores massivos, mas o desconhecimento das regras do jogo piora imensamente uma situação que já é difícil. Dito isso, o texto da Ana Alves não é apenas um diagnóstico sombrio. Ele reconhece que houve alguma luz no fim do túnel, alguns avanços na última década. O Brasil finalmente começou a enxergar a educação financeira como uma política de Estado. O maior marco citado é a inclusão do tema como um eixo transversal na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esse foi um passo gigantesco no papel. Significa que o tema não deve ser apenas uma aula isolada de matemática, mas um conhecimento integrado em disciplinas como História, Ciências, Sociais e Geografia. A autora também faz questão de citar o programa Aprender Valor, uma iniciativa muito robusta do Banco Central do Brasil para apoiar escolas públicas oferecendo conteúdo estruturado e formação para os professores. O desafio monumental, como vimos antes, é fazer essa diretriz maravilhosa saltar do papel oficial em Brasília e aterrissar de forma realista e aplicável na sala de aula superlotada. Exato. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está nos ouvindo hoje? Como é que alguém que percebeu essas lacunas na própria formação pode sair da paralisia, daquele sentimento de sobrecarga e começar a agir? O que eu achei mais genial na abordagem da autora é que ela não solta o problema no nosso colo e vai embora. Ela abre uma verdadeira caixa de ferramentas. O artigo traz uma lista de 5 plataformas gratuitas, confiáveis e estruturadas para ajudar diferentes perfis de pessoas a virarem essa chave de viz. E o direcionamento é vital hoje em dia. Se uma pessoa simplesmente digitar como investir ou como organizar finanças na internet, ela vai ser bombardeada por influenciadores vendendo cursos milagrosos, esquemas de riqueza rápida ou informações totalmente enviesadas.
A curadoria feita pelo Diário do Nordeste foca em fontes institucionais, validadas e, acima de tudo, gratuitas. É que alguém que acompanha a gente agora é um jovem adulto, ou alguém que acabou de conseguir o primeiro emprego formal e está meio perdido com o cartão de crédito e as contas mensais. Para esse perfil prático, a primeira indicação é perfeita. A Escola Virtual de Governo, gerida pelo Banco Central em parceria com a ENAP. É um curso super direto sobre finanças pessoais, planejamento de orçamento, técnicas para poupar e o uso responsável do crédito. E o bônus tem certificado, o que é ótimo para o currículo. Sensacional. Agora, e se quem está nos ouvindo é pai, mãe ou até um professor do ensino fundamental que está preocupado com o futuro das crianças? Para esse perfil, há duas plataformas excepcionais na lista. A primeira delas é o portal Aprende Brasil. O diferencial gigante aqui é a abordagem pedagógica voltada para o público infanto-juvenil. Ela não vai ensinar a criança a operar na bolsa de valores. Ela cria jornadas lúdicas para incutir conceitos de consumo consciente, o valor do trabalho e a organização básica desde muito cedo, atacando justamente aquela deficiência estrutural que vimos nos dados do PISA. E ainda focado nesse núcleo familiar, nós temos a recomendação do portal Educação de Pais do Brasil. Eu achei essa indicação de uma sensibilidade enorme, porque essa plataforma aborda o dinheiro por uma ótica humana. Ela não fala só de juros ou planilhas, ela relaciona a forma como a família gasta o dinheiro com a construção de valores éticos, com a solidariedade e com o bem-estar psicológico do lar. É sobre como falar de dinheiro na mesa de jantar de forma saudável, sem que isso seja sempre um motivo de briga ou estresse dentro de casa. Perfeito. Mas também temos aquele ouvinte que já domina o básico do orçamento doméstico, mas quer entender o noticiário econômico. Quer entender por que o tomate está tão caro ou como a taxa básica de juros afeta a vida dele de verdade. Para esse perfil mais analítico, a autora indica o portal da FIPEC, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras. Lá o jargão econômico é traduzido. Você encontra artigos, vídeos e exemplos do dia a dia desmistificando a inflação, os indexadores da economia e mostrando como esses fenômenos invisíveis corroem o poder de compra. E por fim, para quem quer a enciclopédia oficial, o ponto de encontro de tudo isso, a recomendação é o portal Vida e Dinheiro. É a casa da Estratégia Nacional de Educação Financeira, é um site governamental extremamente completo que concentra cartilhas didáticas, mini-cursos e vídeos sobre tudo, desde como limpar o nome até os primeiros passos em investimentos seguros. E tudo com uma linguagem surpreendentemente acessível, sem aquele economês pesado que assusta. Fazendo uma grande síntese de tudo que nós desconstruímos aqui com a ajuda das ideias da Ana Alves, a tese central e negociável que precisa ficar gravada é que educação financeira é, acima de qualquer outra coisa, uma poderosa ferramenta de cidadania e defesa pessoal. Não se trata de uma virtude puramente matemática para equilibrar o orçamento de casa e fazer sobrar troco. No labirinto complexo e muitas vezes predatório do século XXI, ter um letramento financeiro sólido é tão vital e rudimentar quanto saber ler um contrato, escrever o próprio nome ou compreender os próprios direitos civis. Em última instância, sobre ter autonomia e agência sobre o próprio destino, não é? É estar preparado para participar ativamente do jogo econômico, seja não caindo nas armadilhas do varejo como consumidor, seja estruturando uma transição de carreira como profissional, ou sobrevivendo ao primeiro ano de vida como empreendedor. Esse conhecimento é o escudo que garante a resiliência das famílias frente às inevitáveis crises do nosso país e a bússola que dá independência para que as pessoas construam o futuro que desejam sem depender da sorte. Precisamente. E refletir sobre todo esse impacto sistêmico que discutimos hoje levanta um questionamento importante. Algo para deixarmos ecoando na mente de quem nos acompanhou até aqui. Nós estabelecemos, ancorados nas evidências do artigo, que uma sólida educação financeira transforma indivíduos comuns em cidadãos exigentes, capazes de compreender a fundo o peso esmagador da dívida pública,
o mecanismo silencioso de confisco que é a inflação e a verdadeira carga da tributação sobre o consumo. E essa clareza naturalmente muda tudo. Exatamente. Essa clareza inevitavelmente eleva a qualidade da cobrança popular por políticas públicas responsáveis. Diante dessa constatação, a provocação final é a seguinte: será que a ausência histórica e quase crônica desse ensino tão vital na grade das nossas escolas é apenas uma falha ingênua de gestão do currículo pedagógico? Ou será que manter uma população inteira em um estado de analfabetismo financeiro acaba sendo uma engrenagem extremamente conveniente, uma espécie de projeto não declarado para líderes políticos que se beneficiam de promessas fiscais irresponsáveis? Imaginem por um instante o impacto tectônico nas urnas se todo eleitor fosse capaz de calcular na ponta do lápis a conta futura e o imposto inflacionário de cada promessa mágica feita em um palanque eleitoral. Nossa, é uma provocação que vira do avesso a forma como a gente olha para a estrutura da nossa educação básica. É um pensamento que inquieta e transforma. E com essa reflexão ecoando, nós encerramos o nosso mergulho profundo de hoje. O convite insistente que fica para todo mundo que dedicou seu tempo a nos ouvir é simples. Não deixem a inércia vencer. Busquem as plataformas gratuitas que nós destrinchamos aqui, explorem esses conteúdos e, principalmente, tomem de uma vez por todas as rédeas das próprias escolhas. Porque entender o fluxo do dinheiro é, no frigir dos ovos, entender como operam as verdadeiras engrenagens do mundo ao nosso redor. Um muitíssimo obrigado pela companhia de excelência nesta jornada de conhecimento e até a nossa próxima análise.